partir de agora, você vai entender as obras de Ramatiz. Programa Mensagens do Astral. Apresentação: Rodrigo Souza e Gero Maita. Olá a todos, eu me chamo Gero Maita e nós estamos nesse instante entrando aqui pela Rádio Cruzeiro de Luz com o nosso programa Mensagens do Astral. Estreia magnífica aqui na nossa rádio, o primeiro dia que nós estamos trazendo uma proposta de estudos sobre a obra do nosso irmão Ramatiz. Nós amadurecemos essa ideia aqui na Rádio Cruzeiro de Luz para poder levar com objetividade, com clareza e simplicidade esses ensinamentos que Ramatiz trouxe para cada um de nós, para você, ouvinte amigo que nos acompanha, seja do seu trabalho, seja dentro do ônibus indo para sua casa, ou mesmo aí no aconchego do seu lar com a sua família, para poder estudar. A Rádio Cruzeiro de Luz não é uma rádio comercial. Nós não vendemos espaço, nós não temos apresentadores que locam a hora para poder apresentar aqui um programa. A Rádio Cruzeiro de Luz é uma rádio que pertence ao Centro Espiritualista de Umbanda Esperança, aonde tem por objetividade trazer a luz do conhecimento, ou seja, levar assuntos que julgamos de interesse de todos, para que você do outro lado aí que nos escuta possa compor com esses ensinamentos o seu estudo, o seu amadurecimento e, claro, sempre o seu comprometimento com a espiritualidade. E hoje aqui na estreia desse programa, nós temos a presença de um dos médiuns da Casa Céu Esperança, que vai trabalhar comigo aqui todas as terças-feiras, a partir das 20 horas aqui na Rádio Cruzeiro de Luz. Boa noite, Rodrigo. Como é que vai? Tudo bem? Se apresente aqui pro pessoal. Olá a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Cruzeiro de Luz, inaugurando o programa Mensagens do Astral, com mensagens, com estudos, buscando aí interpretar melhor, buscando trazer à luz o conhecimento de Ramatiz com mais simplicidade. É um prazer enorme estar com vocês no ar, pronto aí para levar adiante um trabalho que nós assumimos de divulgar as obras, os escritos de Ramatiz com mais simplicidade. Legal, né? Dá para perceber que toda a estreia de programa a gente fica um pouco atrapalhado, né? E é a primeira vez que eu trago o Rodrigo aqui para falar com vocês, mas o Rodrigo, eu como dirigente do Céu Esperança, posso dizer que é um médium muito aplicado nos estudos de Ramatiz, uma pessoa bem empenhada, que não poderia ocupar lugar melhor aqui na rádio para estar apresentando o programa conosco. Fica tranquilo que esse é um programa de bate-papo, né, Rodrigo? E logo ele vai estar se soltando aqui para falar mais com vocês. Mas o Rodrigo é um menino muito inteligente e vocês vão ver aí no decorrer dos programas quantos ensinamentos também das pesquisas, que ele é um médium, acima de tudo, pesquisador, que ele vai estar apresentando aí para vocês. Bom, você que acompanha a nossa programação aqui na Rádio Cruzeiro de Luz, deixa eu fazer um convite agora para você acompanhar a nossa programação. Às segundas-feiras nós temos o programa Despertar da Consciência, às 20 horas na rádio, que eu apresento. Terça-feira agora estreando, né? Hoje, o programa Mensagens do Astral, estudando e compreendendo as obras de Ramatiz. Nós temos quarta-feira o nosso já conhecido programa Umbanda do Bem, que vai ao ar às 19 horas, onde nós falamos e estudamos sobre Umbanda e espiritualidade. E temos as sextas-feiras, que também vai estrear agora no mês de maio, o programa Evangelho Redivivo, que também realizado por um grupo de médiuns da Casa Céu Esperança. Ele propõe um estudo sem rótulos religiosos sobre o Pentateuco codificado por Allan Kardec. Como vocês viram, nossa programação aí é preparada com muito amor, com muito carinho, para poder realmente inspirar você nos seus estudos. E você que não consegue, por algum motivo, acompanhar os nossos programas, eles são disponibilizados na página da Rádio Cruzeiro de Luz no YouTube. Então, sempre após a gravação do programa, com no máximo aí 48 horas, você tem ele disponibilizado na página do YouTube e nas mídias sociais que nós estamos vinculados, para você poder se informar, estudar e ouvi-lo
quantas vezes você quiser. E temos aqui hoje uma boa notícia. Os programas que estão sendo apresentados na rádio, eles vão ter um horário durante o dia para poder ser reapresentado. Isso foi um pedido dos nossos ouvintes que nós recebemos no nosso e-mail atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br, solicitando a reapresentação desse programa. Nós temos aí muitos profissionais liberais que estão à tarde em casa, as nossas amigas, as donas de casa, né, as administradoras do lar, que têm esse horário do dia um pouco mais cômodo para poder acompanhar a nossa programação, e nós estaremos aí na parte da tarde, já a partir de junho, reapresentando toda a programação da rádio para maior comodidade de todos vocês. Então, para aqueles que nos escreveram, nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, recebemos na última semana agora mais de 100 e-mails solicitando a reapresentação dos programas num horário alternativo, por conta de pessoas que estão em outros países também, que estão nos acompanhando, e pessoas que têm essa comodidade de horário durante o dia para poder estarem ouvindo a programação, que não conseguem escutar à noite, né, quando a gente está apresentando o programa na rádio. Então fica aqui o nosso pronto atendimento para todas as pessoas que fizeram a sua solicitação para o nosso programa. Muito bem, vamos começar falando de Ramatiz, Rodrigo. O que é que você trouxe para falar um pouquinho de Ramatiz conosco, né, nesse dia de estreia aqui, né, do programa Mensagens do Astral? Pois é, Gero, como um programa de estreia e que nós vamos apresentar a literatura trazida por Ramatiz, ideal é que muitas pessoas que ainda não o conhecem fiquem sabendo quem é Ramatiz, de onde se originou esse nome, e essa figura, né, esse espírito hoje que vem sendo lembrado aí em livros, em programas de rádio. Nós vamos começar por quem é, quem foi e o que traz esse espírito. Ramatiz viveu na Indochina, na época do século X, e como há inumeráveis santuários iniciáticos na Índia, né, como dos muitos templos fundados, na Índia é muito comum, devido à disciplina iniciática que eles têm, de monges, de swamis, de gurus, que se formam sempre a cada recôndito da Índia um pequeno santuário, ou um suntuoso santuário. Foi instrutor de um desses santuários. Um jovem, muito jovem, desencarnou muito novo, de uma inteligência assim mais abrangente para um jovem da sua idade. Ele era um tanto prematuro nos assuntos ligados à espiritualidade. Foi, segundo a espiritualidade nos traz, através de sua literatura, ele viveu nessa época e havia já passado por encarnações anteriores, com tarefas já ligadas à espiritualidade. Então ele reencarna na Grécia, ele já havia reencarnado na própria Índia, como um exemplo que é dado na sua biografia, ele havia reencarnado no período do Ramayana, que é um poema épico hindu que está no livro Mahabharata, faz parte da cultura védica, um período onde havia o Império Rama, o Imperador Rama, que vem do hiperbóreo, toda aquela questão de transmigração, não planetária, mas uma transmigração no nosso próprio planeta, as migrações de países que entravam em cataclismos. Então, do hiperbóreo desce Rama, vem para a Índia, domina os párias, e aí ele começa a pautar toda a não digo a hierarquia, mas a casta dos hindus. Então ele é um espírito que já havia se distinguido no século IV, passando por essa época, participando dessa época, né? Foi adepto da tradição de Rama, mesmo nessa atual encarnação como Ramatiz, e Ramatiz, ou Sri Swami Ramatiz, como era pronunciado em indochinês, é uma chave magnética, ou seja, um nome iniciático. Não sabemos se esse nome era o seu nome de batismo que os seus pais lhe deram, ou se era um nome que ele recebeu em suas iniciações. Rodrigo, eu acho que ficaria mais claro para os ouvintes você repetir esse nome mais devagar para eles entenderem. Ah, sim, é Ramatiz, como se soletra no dialeto, ou Swami Sri Ramatiz. Perfeito. Porque esse nome vem, acreditamos que seja um nome iniciático, pois fala do arquétipo masculino e feminino do casal dessa época, que era Rama e Sita.
Então, na metade do nome, o início inicia com Rama, o masculino. E da metade do nome fica Atis, que é cita ao contrário. Estamos falando de um menino. Então, ele tinha que ser batizado com um nome masculino, ficou como Rama Tis. E como ele era conhecido nos santuários da época, né? Isso distinguia também, por isso nós deduzimos que seja um nome iniciático. É muito típico na Índia, quando ocorre a iniciação, eles recebem um nome iniciático, como ocorria com alguns discípulos de Jesus, como Mateus, que era Levi. Jesus mudou o nome dele, deu um novo sentido de vida para ele. Isso não é diferente na Índia. E quando eles iniciam um processo de estudos, de espiritualização, nessa iniciação, o guru, ou guru, como é pronunciado na Índia, algumas regiões falam guru, outras falam guru. O guru, ele recebe intuitivamente, não é muito aberto na Índia a questão da mediunidade, apesar deles acreditarem, não tem um preconceito com o contato com os espíritos, mas eles recebem, como a ciência hoje chama de insight, via intuitiva, durante a cerimônia de iniciação, eles dão um nome para o discípulo. E ele olha para o discípulo, no final da cerimônia ele pronuncia aquele nome. E aquele nome passa a ser do discípulo. Ele passa a ser chamado por aquele nome. Muitos até esquecem do nome de batismo, ele passa a se chamar com o nome dado pela fraternidade ou pelo santuário ou templo onde ele é iniciado. E nós somos informados, né? Através de Hercílio Mais, que no espaço, no final do século XX, houve a fusão de duas fraternidades importantes no planeta, como inúmeras fraternidades que atuam no planeta com uma determinada função a mostrar para os seres humanos, ensinar algo diferente para o ser humano, em cada um com uma modalidade de trabalho. Alguns são guardiões, alguns são socorristas. Há trabalho para todos em todos os setores da vida. E houve duas em especial, que é a Fraternidade da Cruz e a Fraternidade do Triângulo. E cada uma tinha a sua especialidade. A Fraternidade da Cruz tinha a especialidade de transmitir ensinamentos ao nosso planeta sobre o Evangelho de Jesus e era extremamente atuante no Ocidente, trazendo à luz os conhecimentos do Evangelho, via intuitiva, nos templos, nos santuários, nos diversos santuários de várias religiões, aí, não só de uma. Já a Fraternidade do Triângulo, a especialidade deles era a transmissão dos ensinamentos místicos orientais. Então eles trazem toda aquela questão da yoga, da meditação, do magnetismo mais passivo, toda a mística oriental, a espiritualidade sendo interpretada sob alegorias, toda essa mística oriental mais interna, mais introspectiva. É interessante nós fazermos uma abordagem aqui, no meio dessa explicação do Rodrigo, que Hercílio Mais é o primeiro médium que escreve com Ramatiz, né? Nós indicamos aqui, inclusive, para quem não conhece Hercílio Mais, um livro da Editora do Conhecimento que se chama simplesmente Hercílio, né? Nós ouvimos falar muito sobre Ramatiz, mas pouco ouvimos falar até hoje sobre o médium Hercílio Mais, que, a meu ver, é fantástico o trabalho que ele realizou, né, com Ramatiz. E para quem queira uma referência a respeito dele, nós indicamos a leitura desse livro, que é sempre o nosso papel, está indicando aí leituras para vocês poderem sempre, né, se informar mais. Chama-se o livro Simplesmente Hercílio, que você consegue aí nas grandes livrarias do mercado, em Centro Espírita, Umbandista, ou diretamente no site da Editora do Conhecimento. Quando nós falamos ainda a respeito de Hercílio Mais, nós estaremos preparando um programa aqui no Mensagens do Astral para falar a respeito dele, para levar também esse esclarecimento a todos vocês, não é, Rodrigo? Com certeza, Hercílio Mais, na sua simplicidade, era um médium simples, modesto, passou pela sua vida por diversas religiões e no decorrer aí da sua iniciação espiritual ele era maçom, era teosofista, era espírita
e trazia no bojo esses conhecimentos. E um médium hiperconsciente. Tamanha a sua responsabilidade que pela hiperconsciência que ele tinha, a psicografia dele era intuitiva e ele não conseguia escrevê-la com as mãos, uma caneta, né? Com caneta. Ele tinha que datilografar. Como um bom contador que era, ele tinha muita prática da datilografia. Ele falava que o pensamento de Ramatiz era transmitido de maneira muito ligeira, extremamente rápida. Então não dava tempo às vezes de captar as instruções só com caneta. Ele tinha que datilografar as mensagens com muita rapidez. É interessante falar de Hercílio Mais, que era um médium disciplinado, antes de mais nada, né? Até pelo compromisso com a hiperconsciência que ele tinha. Nós vamos encontrar em algumas passagens da vida dele o compromisso que ele assumiu com uma tarefa que lhe foi confiada, né? Nós hoje estudávamos sobre discípulos e apóstolos. Discípulo é aquele que tem o chamado, mas que ainda não assumiu o compromisso com esse chamado como deveria. Isso é muito bem exemplificado nas parábolas de Jesus. O apóstolo é aquele que não somente ouviu, mas como sabe, né, o que vai ter que abrir mão e o que é necessário para ele manter o compromisso que ele deve assumir. Nós poderíamos aqui, em alguns trocadilhos de palavras, relacionar Hercílio Mais como um apóstolo, né? Porque ele aceitou o compromisso que foi passado para ele e com humildade ele conduziu essa tarefa durante anos na vida dele, enfrentando doenças físicas, enfrentando alguns contratempos de acidentes que ocorreram com ele e que ele saiu ileso desses acidentes. Nós aqui no programa que falaremos deles vamos citar algumas passagens interessantes, enfrentando a administração de um lar e de uma vida, porque ele era pai de família, tinha o seu próprio negócio. É bom deixar bem claro que Hercílio Mais não sobrevivia das obras de Ramatiz. Ele tinha o seu próprio emprego e conseguia nas 24 horas do dia, como bom irmão que é, né, administrar todo o seu tempo sendo justo e perfeito no que fazia. Então, quando nós falamos a respeito de Hercílio Mais, há períodos da vida dele, não sei se o Rodrigo sabe disso também, ele acordava às 4 horas da manhã para poder fazer, primeiramente, o receituário, né, da homeopatia que ele encaminhava para as pessoas tomarem dentro da obra caritativa que ele administrava, e também poder escrever as recomendações, as obras que eram para ser montadas por Ramatiz. Então aí você encontra o apóstolo, né? Ou seja, aquele que resolveu subir um morro e sabia muito bem o que ele ia deixar no bosque. Então o Hercílio Mais, nós temos um apreço, como dissemos, por ele, pela disciplina que ele assumiu na sua vida. É muito triste, né, Rodrigo, nós encontrarmos hoje em dia autores que estão publicando somente livros para poderem ganhar dinheiro, ganharem fama, né? Terem nomes. E claro que nós não estamos generalizando isso de forma alguma, mas hoje em dia existe uma gama de pessoas que se preocupam mais de ver o seu nome estampado na capa de um livro do que realmente se preocupar com o teor da mensagem que esse livro está trazendo. Então, quando nós falamos de Hercílio Mais, ele era aquele que era o último a chegar na festa e que pouco aparecia nela. Ou seja, o alvo dos trabalhos que tinham que ser realizados e a obra era de Ramatiz e não de Hercílio Mais. É um dos poucos autores que eu reparei numa coisa, Rodrigo. Os ouvintes que acompanham, que estudam Ramatiz, devem já ter percebido isso também. Você sempre nota o nome dele menor do que o nome do espírito. Hoje em dia, parece um detalhe bobo, né, que nós vamos falar, mas nós notamos uma certa, às vezes, um certo descaso que é feito com Ramatiz, né? Porque ele quer copiar isso, quer copiar aquela outra doutrina, quer fazer desse jeito, nunca somar, né? Infelizmente o ser humano tem esse preconceito latente dentro de si, que ele nunca olha o lado positivo que vem somar. Mas é uma coisa que nós sempre reparamos, em todos os livros dele, o nome de Hercílio está em menor e o de Ramatiz sempre em destaque, porque a obra ele sabia que era de Ramatiz e ele era somente o intermediário, né? Silenciosamente o intermediário. Exatamente, o Hercílio ele era muito simples, né? Tanto que o Mauro Mais, seu filho, quando escreveu sua biografia, deu o título de simplesmente Hercílio.
ele nunca teve essa questão de se pôr no pedestal ou querer aparecer. Ele sempre destacou o trabalho de Ramatiz sob sua humilde mediunidade, como ele mesmo chamava. Interessante isso, para nós colocarmos que há um certo preconceito, né? Ainda como falamos dos estudos de Ramatiz, principalmente as pessoas costumam, segundo seu Zé Pilintra, né, Rodrigo? As pessoas gostam de colocar nome na boca de morto, né? E foi criado numa época uma certa rivalidade entre o Hercílio Mais e o Chico Xavier, né? Quem era o melhor, quem escrevia mais. Eles não estavam muito preocupados com isso. E as pessoas acabavam criando os murmurinhos, as fofocas, as falácias. E nós fomos buscar informação na revista Boa Vontade, o ano 1, número 4 de outubro de 1956, que ela editou uma reportagem, né, uma entrevista na realidade, que foi feita, né, com o Chico Xavier a respeito das obras de Ramatiz. Parece que o Hercílio queria deixar bem claro que não era nada disso e se dirigiu até Uberaba. A moçada foi com ele lá para poder conversar com o Chico a respeito das informações. É interessante que muitos médiuns, gente, nessa época, nós temos aqui uma pergunta e uma resposta de Emmanuel que nós vamos ler para vocês a respeito de Ramatiz, mas sobre essa procura que as pessoas tinham ao Chico. Eram inclusive médiuns, né, que estavam iniciando o seu mediunato, a sua tarefa mediúnica, e que queriam muitas vezes a opinião do Chico, né, ou dos espíritos a respeito de qual caminho eles deveriam seguir, se a autenticidade das suas obras realmente eram verdadeiras, né? E nós temos aí inclusive o médium Gasparetto, Luiz Gasparetto, né, que quando começou a pintar os seus quadros, que era muito bacana o trabalho que ele fazia, há um vídeo inclusive que ele foi até Uberaba pintar na frente do Chico, e o Chico atestou aquela obra que ele estava fazendo, né, com os pintores. Então, para vocês verem a autoridade, mesmo ele não aceitando isso, que o Chico tinha com o seu trabalho, com a sua humildade, e um verdadeiro apóstolo também, já que nós estamos falando aí, que é aquele que assume a responsabilidade, né, sabendo do que vai ter que abrir mão, sabendo de tudo aquilo que ele vai ter que direcionar na sua vida com a opção que ele fez. Ele tinha moral suficiente para as pessoas procurarem ele para pedirem uma orientação, para pedirem um aconselhamento. E devido, infelizmente, a essa, digamos, talvez perseguição, né, emocional que existia na época, nós temos uma resposta de Emmanuel para o trabalho de Ramatiz, que inclusive é a síntese do nosso programa. Nós pretendemos dividir com vocês aqui a ideia é que a revista Boa Vontade, ano 1, número 4 de outubro de 1956, traz. A pergunta é a seguinte: acha nosso irmão que a mensagem de Ramatiz deve ser divulgada com amplitude? Bem direto, não é? Veja a resposta de Chico Xavier. Diz nosso orientador que a mensagem é de elevado teor. O orientador que ele refere é Emmanuel, né? É todo o trabalho organizado, e todo o trabalho organizado com respeito, com carinho e com a dignidade, dentro das quais essa mensagem se apresenta, merece a nossa mais ampla consideração, de vez que todos nós, em todos os setores, somos estudiosos, que devemos permutar as nossas experiências e as nossas conclusões para a assimilação do progresso com mais facilidade em favor de nós mesmos. Interessante isso, né, Rodrigo? Totalmente, porque o Hercílio, quando começou a psicografar Ramatiz, essas mensagens foram para um jornal informativo que ele formulou na época, que era o Conexão de Profecias, que hoje essas mensagens estão inseridas no livro Mensagens do Astral. Exatamente. Que é o tema do nosso programa, né? Nosso programa. E o Chico tinha muito essa questão do pessoal procurá-lo para isso. E o Chico sempre, olha, não é o meu crivo que é importante, é o do Emmanuel. Então sempre ele ali, com o Emmanuel, dava essas respostas, né? E a revista Boa Vontade, um órgão que pertence à LBV, a Legião da Boa Vontade, foi até lá para fazer essas perguntas, entre outras, que o Emmanuel respondeu. E o Emmanuel deixa claro que o trabalho é digno, que o trabalho vale, que a mensagem vale muito pelo carinho e disciplina que era trazido e que era de alto teor,
que a espiritualidade estava agindo também através do Hercílio. É interessante, inclusive, lembrando das palavras de Jesus, que existem muitas moradas na casa do Pai, a gente sempre acha que essas moradas se definem somente em religiões, né? E na realidade as moradas também são formas de se expressar a mesma opinião. Há quem não goste do Emmanuel, que eu conheço, que não gosta de ler Emmanuel. Há quem gosta de ler Ramatiz, há quem gosta de ler Emmanuel, que não gosta de ler Ramatiz. Então cada um tem uma forma de assimilar uma verdade de diversas fontes, sendo a mesma verdade. Afinal de contas, o próprio Livro dos Espíritos nos ensina que uma verdade, para ser autêntica, ela deve ser comunicada em várias fontes, em lugares diferentes ao mesmo tempo. Então nós vemos Ramatiz trazendo uma proposta, dando um teor explicativo mais aguçado sobre a mesma, mas nunca querendo nas suas obras ser mais ou ser menos que ninguém. Pelo contrário, nós temos, inclusive, em um de seus livros, o Mediunismo, ele dando orientações sobre o livro dos médiuns, que deve ser lido. Se ele fosse um espírito pretensioso de querer saber tudo, ele não citaria nenhuma obra, né? Pelo contrário, ele falaria, eu trouxe a verdade, está aqui, é isso que funciona. E pelo contrário. Tanto que nós temos obras de Ramatiz que são fantásticas e que nós iremos abordar nesse programa, como a Missão do Espiritismo, que Ramatiz tece comentário sobre a finalidade das religiões, várias delas, inclusive a Umbanda ali, de forma educada, de forma racional, né? Um cenário que hoje nós já começamos a notar as mudanças, né? Um livro que há anos atrás foi escrito e que é uma mensagem viva até hoje para nós, algo que realmente um espírito de uma grande elevação, somente ele pode fazer. Bom, gente, eu espero que vocês estejam gostando do programa, essa estreia do Mensagens do Astral aqui na Rádio Cruzeiro de Luz. Nós vamos fazer um breve intervalo agora para tomar uma água, né, para tomar um passe, que a carga deve estar pesada aqui na gente, né? E logo a gente volta para falar qual que é a proposta desse programa dentro dos ensinamentos de Ramatiz e, claro, abordando essa questão de Ramatiz, trazendo também outras fontes que vão fortalecer e enriquecer esse estudo que eu e o Rodrigo, médiums da Casa Céu Esperança, nós estamos preparando para vocês. Fica aí um breve intervalo e já já a gente volta. Um grande abraço. Não saia daí. O programa Mensagens do Astral volta já. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Rádio Cruzeiro de Luz. Programação 24 horas com você. Quem faz a Rádio Cruzeiro de Luz acontecer é você. Mande a sua sugestão para atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. Fique por dentro da programação da Rádio Cruzeiro de Luz. Segunda, às 20 horas. Despertar da Consciência. Terça-feira, às 20 horas. Mensagens do Astral. Quarta-feira, às 19 horas. Programa Umbanda do Bem. Sexta-feira, às 20 horas. Evangelho Rede Vivo. Todos os programas são apresentados por médiuns da Casa Céu Esperança. Voltamos a apresentar programa Mensagens do Astral. Muito bem, nós estamos de volta aqui pela Rádio Cruzeiro de Luz com o nosso programa Mensagens do Astral, estudando e compreendendo Ramatiz. Estreia hoje aqui na Rádio Cruzeiro de Luz, apresentados pelos médiuns da Casa Céu Esperança, eu, Gero Maita, que sou dirigente da casa, e o nosso irmão Rodrigo Souza, que é médium atuante aqui, onde nós estamos elaborando os estudos da obra de Ramatiz para vocês. Nesse programa inaugural, nós estamos falando um pouquinho, né, da vida de Ramatiz, do Hercílio, que falamos no intervalo anterior, no bloco anterior, e agora nós estamos aqui com a ideia de apresentar para vocês por que o nome Mensagens do Astral nesse programa. Muito bem, quando nós falamos a respeito dessas mensagens, dessas anunciações,
nós compreendemos a tarefa que Ramatiz teve de elaborar todo esse compêndio de obras para nos trazer conhecimento. E um espírito que faz isso, gente, que não está preocupado com fama, com essas coisas mundanas, ele só tem um único propósito, né? Amor pelos terrícolas, amor pela nossa evolução, pelo nosso crescimento. E nós bem já sabemos que ninguém cresce com vela acesa. A gente cresce com estudo, com bom senso, né? Principalmente colocando em prática aquilo que Deus nos dá através de inúmeras fontes de aprendizado. Nós pedimos tantas coisas para Deus, pedimos sabedoria, e ela chega através de um livro que se acentua para nós ali, para a gente poder estudar, para a gente poder refletir, para a gente poder amadurecer, um curso, uma palestra, um programa de rádio, e ali a gente começa a entender qual que é os propósitos e as mensagens de Deus para nós. Então acreditamos sim que Ramatiz traduz em suas obras essas mensagens do astral, essas mensagens que vêm de Deus para nós através do conhecimento que ele explora com um pouco mais de detalhes. E é esse conhecimento com um pouco mais de detalhes que nós queremos trazer aqui no programa Mensagens do Astral para todos vocês aqui da Rádio Cruzeiro de Luz. Então nós temos uma série de estudos, de entrevistas envolvendo as obras de Ramatiz e principalmente trazendo, né, numa linguagem bem simples, bem objetiva, esse estudo para vocês poderem absorvê-lo com mais facilidade e quebrar esse rótulo de chatismo, de dificuldade ou de espírito sem graça, como a gente já escutou, que falam a respeito de Ramatiz, porque a linguagem apurada do livro dele, ela é pouco compreendida por algumas pessoas. Na realidade, porque a gente não estudou, né? A gente não aprofundou esse conhecimento nas palavras. Aí a gente acha que é um pouco difícil. Então, para facilitar, nós estamos trazendo essas obras, né, sempre com seu conteúdo na íntegra, mas explicando de uma forma bem simples para os nossos ouvintes poderem também compreender e, claro, está somando conteúdo de aprendizado aí para vocês. Agora, a respeito dessas obras, porque Hercílio escrevia com tanto apreço, né, e essa apuração da palavra nas obras de Ramatiz, o Rodrigo tem também uma pesquisa sobre isso, né, Rodrigo, que já foi constatado por que ele escrevia dessa forma. Você pode dividir com a gente, com os ouvintes aqui? O Hercílio, ele tinha esse carinho, esse zelo com os escritos, porque ele tinha um vocabulário bem embasado no português antigo, que era um português mais escoito, mais detalhista, mais exigente, e foi por conta disso que também ele venceu um concurso literário em Curitiba, na sua juventude. Tamanha o traquejo que ele tinha com as palavras, como dissertar um texto, como criar uma história, e isso facilitou em muito essa facilidade de se comunicar pela escrita no trabalho com Ramatiz. Tanto que no livro Semeando e Colhendo, é uma coletânea de contos trazida pelo espírito Atanagildo, que é um discípulo de Ramatiz e coautor de Ramatiz em mais duas obras anteriores. Ele, no final, em sua última edição, a Editora do Conhecimento publicou como último conto, um conto escrito por Hercílio Mais, que não era um conto mediúnico, um conto escrito por Hercílio Mais, no qual ele venceu esse concurso em Uberaba. Ainda não era um médium atuante, não tinha ainda esse contato com a espiritualidade, com uma mediunidade ostensiva, psicografando mensagens. E ali você vê a característica do médium, a característica caprichosa, zelosa que Hercílio tinha nos seus textos, mesmo porque até mesmo em sua época, nos anos 50, final dos anos 40 para a década de 50, a nossa gramática era muito mais puxada, era um tanto mais rígida, rigorosa. Os textos, para serem publicados, para serem registrados na Biblioteca Nacional, tinham que ter um alto teor, um vocabulário muito bom, um português muito perfeito, para que ele fosse publicado, para que ele fosse reconhecido e
registrado na Biblioteca Nacional. Então o Hercílio traz com ele esse capricho nas obras e que facilitou seu talento como escritor, facilitou em muito para que as mensagens de Ramatiz fossem trazidas a lume para nós. Interessante essas colocações, né? Inclusive, não somente a respeito das palavras que Ramatiz usa, né? Que o pessoal ficava meio assim ressabiado, não sei entender. Nós temos também uma dúvida se Ramatiz era um bandista, se era espírita, se era universalista. E aí, no trecho do livro Mensagens do Astral, né? Editado pela Editora do Conhecimento na 14ª edição, nós selecionamos uma pergunta que é feita a Ramatiz, né? As opiniões sobre as vossas comunicações mediúnicas variam muito, principalmente quanto a vos situarem num labor doutrinário definido. Uns classificam-vos como entidade espírita kardecista. Alguns dizem que sois um bandista. Outros vos consideram simpático às sociedades teosóficas ou aos labores esoteristas. Existe ainda os que afirmam que sois excentricamente devotado à escolástica hindu. Queixam-se certos confrades do vosso ecletismo embaraçante. Que nos dizeis? E aí Ramatiz, né, sempre com a sua educação e inteligência, ele responde: não procuramos classificação em nenhuma doutrina, mas a compreensão daqueles que consideram as seitas religiosas como verrugas no corpo do Cristo. Olha que colocação profunda isso, né? As seitas religiosas são verrugas no corpo do Cristo. E realmente é, né? Verruga não serve para nada, só para encher o saco, né? Pois é. Nossos propósitos objetivam a aproximação crística entre os valores doutrinários de todos os espiritualistas de boa vontade. O Cristo é um estado pleno de amor e de associação divina. É radiosa fisionomia espiritual destituída de rugas sectárias. É princípio de nutrição cósmica para todas as almas. Amor entre os seres e coesão entre os astros. A verdade crística não pode ser segregada por ninguém. É um estado de permanente de procura e de ansiedade espiritual, bem distante dos invólucros estandardizados. Qualquer sistema ou seita religiosa que se considere o melhor pesquisador da verdade é apenas mais um concorrente presunçoso entre os milhares de credos isolacionistas do mundo. O fanatismo, que é próprio do homem inculto, feroz e destrutivo, também se afidalga nas vestes respeitáveis do cientista, do filósofo ou do intelectual já consagrado no academismo do mundo. A teimosia sistemática, mesmo sobre a lógica científica, é sempre um índice de fanatismo, que cria disposição adversa à maturidade dos conceitos novos. O jardineiro progressista estuda e experimenta sempre os novos espécimes, antes de negar-lhes os novos valores estéticos. Em consequência, não vos preocupeis em nos situarem neste ou naquele postulado religioso ou filosófico. Preferimos, antes, a condição singela de noticiarista sem compromisso dogmático. Lembra muito aqui o Irmão X, né? Ele falando um pouco aqui, né? Pois é. Ou seja, o que Ramatiz nos traz, ele pode sim ser associado dentro de qualquer credo religioso, sem ofender a sua religião e como matéria complementar dos seus estudos e amadurecimento espiritual. Você concorda com isso, Rodrigo? Plenamente. O Ramatiz, ele traz... Ele é para nós ele é um baluarte do universalismo, né? Tem aí um cara que escrevia muitos livros interessantes da Fundação Alvorada, que era o Berto Roden. Ele não era médium, psicógrafo, ele era um cientista, filósofo, teólogo, educador, e por escrever sobre diversos tipos de assuntos diferentes,
até hoje ele é chamado de pai da filosofia universica, um encarnado. Agora, um desencarnado que desde o final da década de 40 vem sendo o baluarte do universalismo para nós, é esse espírito simples e humilde chamado Ramatiz, que apesar de toda a pompa que colocam nele, devido à sua aparência, quando ele aparece para o Hercílio e sob a mediunidade de alguns clarividentes, é um espírito de um indochinês com um adorno na cabeça, uma pedra, mas não é isso que faz dele o grande espírito que é a humildade que ele tem de expressar os seus conceitos. E é interessante que ele não se filia a nenhum credo religioso. Ele quer ser um noticiarista, um cara que traz notícias do astral, que traz mensagens desse astral aonde a espiritualidade maior habita. E é interessante que o Hercílio já havia feito parte de várias tradições religiosas. Desde o catolicismo na sua infância, crisma, tudo ele foi fazendo as iniciações. Logo ele se torna metodista, evangélico. Depois ele é tomado por um ateísmo e não segue mais religião alguma. E antes dos seus 30 anos, ele, a convite de amigos e por algumas dificuldades que vinha passando, acaba adentrando ao centro espírita e aderindo à doutrina como segmento. E aí logo, engajado em outras filosofias espiritualistas, ele também se filia à Sociedade Teosófica, vai estudar esoterismo, vai para Rosa Cruz, tanto que o linguajar de Ramatiz ele é para todas elas. Por não se filiar a nenhuma e nem trazer conceitos muito enraizados de uma, dá para se notar que ele fala para o espírita, para o umbandista, para o Rosacruz, para o teosofista, para o esoterista, todo aquele que de bom grado vá ter as mensagens como instruções, como notícias, como ele gostava de que chamasse as mensagens dele. É interessante isso, que eu acho que nesse momento da humanidade, Rodrigo, todos nós estamos um pouco ateístas, porque a religião ela está muito castradora. Hoje nós, claro, não generalizando, mas nós encontramos boa parte de religiosos, supostos líderes, né, com seus títulos, com as suas patentes, graças a Deus, né, sendo os representantes de algo que se encontra dentro do homem. A religião do grego, religare, tem o papel de religar o homem até Deus, mas parece que isso não quer ser feito nos dias de hoje, não é? Ou seja, o conhecimento ele é retido numa única pessoa, o acesso ele é retido, o poder ou suposto poder que nós confiamos a essa pessoa, e aí surge a manipulação. Uma coisa que nós conversávamos, né, com os espíritos esses dias, as pessoas buscam hoje por saúde, dinheiro e felicidade. E não sabem que isso é muito simples de se encontrar. Cuide da sua saúde, veja uma boa alimentação, veja os exercícios, todo mundo pede para você fazer que você nunca faz, que você vai gozar de boa saúde. Você quer ter dinheiro? Se aperfeiçoe, estude, trabalhe para você ter esse dinheiro. Você quer ter felicidade, né? Seja otimista, derrube suas máscaras interiores e vá buscar. Mas as pessoas conseguem associar tudo isso à figura simbólica do diabo, conseguem associar tudo isso ao ebó, conseguem associar tudo isso ao obsessor. Hoje, na modernidade, é o mago negro, né? Todo mundo quer ter o seu mago negro pessoal, né? E as pessoas não percebem que há uma manipulação e a religião ela não está trazendo mais as respostas que muitas pessoas esperam. Claro que ainda existem muitos que seguem, nós respeitamos, nós somos umbandistas, né? Nós temos uma forma de enxergar a Umbanda de uma forma bem diferente, mas é a nossa forma de olhar. Mas notamos hoje em vários credos religiosos, inclusive dentro da Umbanda, pessoas que estão descontentes com a religião. E aonde você vê o papel do esclarecimento, né, do conhecimento, da informação para ter um direcionamento e realmente fazer que a pessoa não encontre Deus na estrela que a gente olha e não sabe nem a distância que ela está da gente. Que não encontre Deus no raio do sol, né? Tem gente que os filmes mostram o sol simbolizado como Deus. Deus está em todo lugar, Deus está dentro de nós. Precisam de boas mensagens, de boas notícias, de bons ensinamentos,
de mensagens edificantes para poder fazer que cada um encontre Deus dentro de si e não o Deus do outro. Então eu acho que quando a gente cita essa postura de Ramatiz, essa resposta que ele traz, esse trabalho que ele entrega nas nossas mãos através de Hercílio Mais e outros médiuns que mais para frente nós estaremos comentando, né, os médiuns que também escreveram e atualmente que escrevem com Ramatiz, que merecem todo o nosso respeito, nós vamos encontrar a preocupação desse espírito de libertar consciências, o que é mais importante. Título da terra morre na terra. Os verdadeiros tesouros estão no céu e a escada a gente começa a construir daqui para cultuá-los, não é? Com certeza. E o Ramatiz, ele trata esse assunto da religião com muito carinho, com muito respeito, sempre com muito respeito, sem sectarismo nenhum, proselitismo, sem nada que fira o ser humano. É tanto que quando o Hercílio, que é quem estava aqui na Terra recebendo, né, as dardeadas aí, foi muito atacado. Como? Muito atacado. E ele perguntou, mas ele questionou, mas poxa, o trabalho que a gente faz e é tão atacado, qual o sentido? A gente sabe hoje que árvore que leva pedrada é só a que dá fruto. Exatamente, árvore seca ninguém quer, né? Exatamente. E o Ramatiz, pela sua educação e o seu carinho pelo terrícola, pelo ser humano, como ele chama de terrícola, ele falava, não fiquei zangados com os que me atacam, né? Ele falava, eles exercem o sagrado direito de divergir. Ele compreendia até a incompreensão que tinham com as obras dele. E esse senso de universalismo que ele traz, da religiosidade ser interna, isso desde o período da Indochina ele traz, Gero. Isso que é interessante, porque quando ele funda esse templo, ele não funda sozinho. Ele traz os seus discípulos, ele conseguiu arregimentar 72 discípulos até o final dos seus dias, da sua encarnação. E ele, quando ele constrói, os seus primeiros discípulos constroem o templo com ele, e pelo carinho que ele tinha com cada discípulo, ele falava, o templo foi construído pelas mãos de vocês, e cada bloco desse templo tem o magnetismo de cada um de vocês, de cada um de nós que construímos. E nesse templo não tinha só hindus ou só chineses, haviam hindus, haviam chineses, haviam egípcios, até árabes que peregrinavam também por aquele deserto todo, que chegavam à Índia também, passaram a fazer parte da iniciação com Ramatiz, que era dada ao final da iniciação com uma túnica azul, e que dentro desses 72, 16 discípulos envergaram essa túnica azul, uma túnica simbólica, como toda iniciação que há no planeta Terra, era um símbolo que havia na época, quando ele atingisse o cume da iniciação, ele vestia essa túnica azul simbólica, uma veste sacerdotal. E lá, nesse templo, já havia prática espiritualista de diversos ramos. Já havia o exercício da mediunidade, da clarividência, da clareaudiência, da psicografia, que ele fala que muitos já canalizavam mensagens do alto, do plano espiritual, espíritos que queriam servir e que queriam instruí-los, já se manifestavam pela via da psicografia também, pela via da psicofonia. Havia o desenvolvimento da aleoscopia, que é ler na água, ler em superfícies lisas. A astrologia já era estudada, e na Índia há um conhecimento de astrologia muito grande, era estudada com um certo bom senso. Ela não era usada para adivinhações, mas era usada para ler os ciclos através da visão que se tem das estrelas. É algo muito interessante. Quando se começa a ler e entender Ramatiz, você vê que na época já havia essa prática. Cada um que entrava lá trazia um conhecimento e partilhava com todos dentro desse pequeno templo que ele tinha. Muito legal isso, né? Muito bacana mesmo, e é bom, eu acredito que completar que não é a intenção nem do programa nem da obra de Ramatiz criar um fanatismo, né? Como infelizmente a gente vê algumas pessoas somente canalizarem na obra e em Ramatiz, endeusando ele.
Na realidade, Ramatiz, ele é um servo, ele é mais um espírito comprometido que soma conhecimento com tantos outros que estão aqui hoje escrevendo. Então, nós aqui do Mensagens do Astral, da Rádio Cruzeiro de Luz, nós indicamos que você sim complemente os seus estudos com Ramatiz. A intenção do programa não é gerar um fanatismo, falar, nossa, quanta coisa legal, só isso daqui é bom, e menosprezar aqueles que já escreveram até hoje. Pelo contrário, é somar em todo o âmbito da sua linha de estudo esses conhecimentos que são agregados pelo nosso irmão Ramatiz. Você que está aqui na Rádio Cruzeiro de Luz, chegando agora aqui, conectando a nossa rádio, seja muito bem-vindo. Essa é a estreia do programa Mensagens do Astral, com Gero Maita, eu e Rodrigo Souza. Somos médiuns aqui da Casa Céu Esperança e que idealizamos um programa de Ramatiz para trazer estudos para vocês, trazendo de uma forma bem simples, bem ampla. E hoje aqui nós estamos apresentando não só o programa, mas também falando um pouquinho da vida de Ramatiz, dos seus objetivos, do trabalho que ele desenvolveu com o seu primeiro médium, né, de trabalho, que é o Hercílio Mais. E estamos dando uma pincelada aqui, né, do que vai ser os nossos programas, e esperamos que você que esteja nos ouvindo hoje, acompanhando, esteja gostando dos nossos programas. Se você queira mandar uma mensagem para a gente aqui do Mensagens do Astral, escreva no e-mail da Rádio Cruzeiro de Luz, atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. Nós nos próximos programas vamos estar trazendo aqui algumas perguntas dos ouvintes e respondendo elas aqui para vocês, para poder tornar coletivo, né, todo esse ensinamento que nós vamos estar aqui juntos aprendendo, porque eu e o Rodrigo também, nós estamos estudando, nós estamos nos preparando, não nos colocamos aqui na condição de professores ou principalmente os melhores, né, de Ramatiz. Pelo contrário, nós somos irmãos de Ramatiz e queremos aqui simplesmente trazer uma ideia para vocês, aprendendo junto com vocês. Então esse programa, ele é feito de várias mentes, várias pessoas que trazem a sua opinião e você pode expressar a sua. Escreva para nós, atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. Bom, Rodrigo, você tem mais alguma colocação para fazer a respeito de Ramatiz? Muitas. Passa mais uma então, brinde os nossos ouvintes. Tenham em mente que, por não ser um espírito sectário, Ramatiz incentiva a leitura não só dos seus escritos, como de muitos outros espiritualistas que já estão na ativa aí desde o século passado. Incentiva a leitura de Allan Kardec, ele incentiva o conhecimento da Umbanda através do que desde a sua fundação vem sendo trazido. Esse detalhe você vê muito no Missão do Espiritismo, que vai fazer aí, na verdade, um estudo de religião comparada, onde ele não sobrepõe nenhuma sobre a outra. E é interessante porque você vai ver que ele vai te dar as fontes de estudo em vários, que endossam muitos dos seus dizeres. Então você vai ver muito ele falando sobre Max Rendel, Helena Blavatsky e muitos outros escritores, orientadores espiritualistas que estão aí, que fizeram o seu trabalho e que ele fala, tá aqui. Não sou só eu quem falo essa verdade ou essa notícia. Boas notícias é o que precisamos. É interessante também, é válido lembrar que na atualidade Ramatiz escreve através do médium Norberto Peixoto, né? Falando um pouco sobre Umbanda, com obras que são também, que merecem nosso respeito. Mas aqui nós iremos iniciar com vocês, no propósito do programa, dos estudos que nós iremos realizar, nós vamos começar com algumas obras polêmicas de Ramatiz, se assim podemos dizer, né? E trazendo esse estudo de capítulo em capítulo detalhado para vocês. Não será um programa que vai ficar lendo pergunta e resposta, né? Nós vamos convidar o ouvinte a estudar conosco. Então, nós vamos fazer aqui o anúncio da obra que iniciaremos os estudos na semana que vem, terça-feira, às 20 horas, aqui na Rádio Cruzeiro de Luz. O livro que nós recebemos orientação, né, a um espírito que nos orienta aqui na rádio. A Rádio Cruzeiro de Luz, ela segue a orientação do mentor da Casa Céu Esperança. Toda a programação, os programas, os temas, ele tem nos dado orientação e foi por orientação dele que nós criamos o Mensagens do Astral.
Nos foi dada uma sugestão de nós começarmos no próximo programa a estudarmos o livro Magia de Redenção, aonde Ramatiz ele tece comentários interessantíssimos sobre, por exemplo, o olho gordo, sobre o trabalho com sapo, sobre as cores, sobre os benzimentos, né, sobre as ervas, entre outros temas que o livro nos traz uma elucidação muito, muito bacana mesmo, e nós pretendemos trilhar um estudo em cima dessa obra, Magia de Redenção de Ramatiz, para poder estar trazendo um esclarecimento maior para todos os nossos ouvintes. Rodrigo, tem alguma colocação sobre Magia de Redenção que você queira fazer? Sim, onde Ramatiz destrincha todo o processo de magia. O processo de magia positiva e o processo de magia negativa. É onde ele fala que a prece é um processo de magia branca do amor. Olha como é que ele trata. Muito legal, isso é verdade. Muito legal, traz essa singeleza, esse cuidado com o ser humano para que não se impressione com muitas coisas, mas que saiba como tudo aquilo se processa e como há de se lidar com a boa magia e se prevenir contra a má magia ou a magia negativa. Muito interessante. Então, isso tudo nós vamos estar estudando com você a partir de semana que vem, aqui no programa Mensagens do Astral, aqui pela Rádio Cruzeiro de Luz. Bom, gente, já estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer imensamente a equipe da Rádio Cruzeiro de Luz pela transmissão do programa. Quero agradecer a Deus e ao nosso mestre Ramatiz, nosso irmão Ramatiz, né, pela ajuda que nos deu aqui hoje. Sempre antes de começar o programa nós fazemos uma prece e hoje podemos constatar, né, Rodrigo, de que ela foi atendida, né? Com certeza. Nós esperamos que vocês tenham gostado do programa dessa noite, que essa apresentação dos nossos propósitos venha agradar a todos vocês. Lembrando que nós não estamos competindo com ninguém, nem preocupado com as críticas, pelo contrário, nós aceitamos elas. Se você quer escrever e fazer uma crítica ao nosso programa, sinta-se à vontade que nós vamos usar essa crítica para crescermos de maneira respeitosa e melhorarmos o nosso trabalho para vocês. Você que quer estudar, comece a ler o livro Magia de Redenção para a semana que vem, nós podermos compartilhar com você um pouco do conhecimento dos 3 primeiros capítulos desse livro. E, claro, sempre no prefácio há uma orientação de Ramatiz sobre a obra e em cima dela nós iniciamos os nossos estudos da semana que vem. Muito obrigado a todos vocês. Cadastre-se na página da rádio, no nosso site, que é www.radiocruzeirodeluz.com.br e baixe nosso aplicativo TuneIn para qualquer tipo de telefone celular, para você poder acompanhar a nossa programação que é pelo seu telefone celular e aonde você estiver, né? Então sinta-se à vontade aí para conhecer um pouco mais do trabalho da Rádio Cruzeiro de Luz. Você que quer conhecer o trabalho da Casa Céu Esperança, acesse o nosso site celesperanca.com.br. Lá tem a nossa agenda, tem os nossos eventos mensais, tem os programas que ficarão gravados e disponíveis lá para você poder ouvir, inclusive as mensagens do Astral. E eu acredito que você vai gostar muito da nossa proposta de trabalho. Rodrigo, dê sua boa noite aí para os nossos ouvintes. Uma boa noite a todos. Nossa noite inaugural. É um prazer que todos estejam aí de ouvidos apostos. O meu muito obrigado a todos. Nosso muito obrigado a todos. É isso. Contamos com a sua colaboração, com a sua contribuição. Contamos com a sua participação. Nosso muito obrigado a todos. Fiquem na paz. Muito obrigado a vocês. Nós somos Gero Maite e Rodrigo Souza e acabamos de apresentar aqui o programa Mensagens do Astral. Continue ligado aqui na Rádio Cruzeiro de Luz, trazendo a luz do conhecimento para todos vocês. Um enorme beijo no coração de todos vocês e até semana que vem aqui com o nosso Mensagens do Astral. Tchau, tchau, gente. Você ouviu Programa Mensagens do Astral.